Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Podcast Pelo Amor de Deus, eu sou Ed Drummer e o Espírito Santo de Deus não é uma pomba, né, Marlon? Não é uma pomba. Não, Duda, de fato o Espírito de Deus não é uma pomba. É isso aí. E também aqui conosco hoje, Jairo. Olha só, eu voltando de novo, estamos aí para gravar uma nova série. Olha ali, hein? Jairo, ultimamente está participando bastante aí dos podcasts. Minha meta aqui é passar a botega. Ih, tá longe, hein, Jairo, Marlon. Mas assim, ó, o Botega faz tempo que não grava também, então, mas daqui a pouco tu passa, hein? Mas hoje a gente não tá reunido aqui pra falar do Botega e nem de participações, mas estamos reunidos para iniciar mais uma série do PDD, que nem o Jairo comentou. Essa série é a série 316 e hoje nós vamos começar por Mateus para falar então sobre a Trindade no batismo. Tá beleza, Edson! Você está escutando o podcast no site pelamordedeus.org.br, que vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 14 dias. Curta nossa fanpage em facebook.com/oficialPADD. Também siga no Twitter, através do @_PADD. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato@pelamordedeus.org.br. Muito bem, pessoal, então, como eu comentei, nova série aqui no Pelo Amor de Deus, né? 316. Então, antes de qualquer coisa, acho que precisamos explicar o que é essa série, né? Então, a ideia da série 316 é a gente pegar todos os versículos 316 que estão na Bíblia e nós fazemos uma espécie de exposição do versículo, né? Utilizando, obviamente, o contexto e até mesmo, se necessário, algum outro versículo de apoio. E, então, nesse episódio, a gente vai falar sobre o versículo de Mateus. Então, no caso, Mateus 3,16. E para começarmos a falar sobre esse versículo, acho que a coisa mais importante a fazermos é nós lermos o versículo, não é? Separamos aqui 10 versões dos 3,16 da Bíblia para que a gente possa ver em diversos, não contextos, mas em diversas versões, como é que está escrito na Bíblia, então, em Mateus 3,16. Então, tu vai ler o que aí, Marlon? Vou ler o primeiro, Mateus 3,16, a versão NVI. Opa, NVI, que é a nova versão internacional, o que diz? Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Opa! Jairo, tu quer ler alguma versão aí também? Eu vou ler a versão um pouquinho mais rebuscada, que é a versão Almeida, então. Opa! E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus, descendo como pomba e vindo sobre ele. Essa aí é Almeida corrigida fiel, isso? Com certeza. Ah, essa é a mais santa. É a mais... Tem óleo nessa Bíblia. Olha, tem a queridinha aí do povo aí, agora mais recente, né, NVT, que muda um pouquinho aí o versículo. Depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E aqui, nós já percebemos que, se vocês analisarem as versões bíblicas e pelo que a gente vai conversar depois, muda um pouquinho a interpretação do texto já. Né? Porque olha ali, na NVI diz que ele saiu da água, e aqui diz enquanto ele saía da água, e na Almeida diz saiu logo da água e eis que, e eu entendo então, ele saiu e eis que se abriu o céu. Não sei se NVT, né, é heresia, não, tá. Mas tem a mensagem também, que é uma Bíblia assim, mais paráfrase, né, Marlon? Isso. O que diz a mensagem? Assim que Jesus saiu da água, os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus, a semelhança de uma pomba, descendo e pousando nele. Olha ali, já fica mais parecido com todas as outras, né? E se a Almeida, ela é a fiel, né? Então... Vocês querem ler mais alguma versão? Você tem mais alguma versão para ler aí? A gente vê na NTLH também. Ah, claro, a tradução linguagem de hoje, que na verdade é mais antiga que a Almeida século XXI, né?
Mas ela também, diferente da NVT, ela deixa muito clara, bem pausado as situações. Logo que foi batizado, Jesus saiu da água. O céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. Ele pausou as situações, né? Uhum. Mas então assim, só com esse versículo, né? Só o Mateus 3,16, sem utilizar o contexto em primeiro momento, sem utilizar nenhum outro versículo, utilizando só as versões que a gente tem disponível aí, sei lá, até a linguagem original, se vocês tiverem um manuscrito nas mãos aí, o que a gente pode entender em primeira instância o significado desse versículo? O que a gente entende? O que aconteceu? O que tem aí? Acho que o primeiro ponto que a gente vai perceber, Jesus foi batizado. Jesus foi batizado. Concordamos, né? Beleza. Eu separei em 3 pontos importantes aqui, então, que eu consegui identificar nesse versículo lá de cara, que é, então, claro, 3 pontos, hein? Olha ali, ó, só um versículo. O batizado de Jesus. É 3 pontos e cada ponto são 16 pontos, subpontos. Subpontos. Eu acho que ele escreveu 16 linhas. A numerologia da Bíblia. E o segundo ponto é: eis que os céus lhe abriram, né? E o Espírito de Deus descendo como pomba. Então são 3 situações importantes dentro desse versículo que vale a nossa atenção e que, se a gente estudar a fundo, vale aqui o podcast inteiro, né? Pois é, acho que tem alguns pontos que há divergências até, né? Bom, a gente já viu ali que só nas traduções. Peraí, será que ele saiu e abriu, ou abriu enquanto ele estava saindo? Isso aí a gente vai comentar um pouquinho depois. Mas tem bastante divergência. Bastante não sei, né? Aí eu não estou dentro dos seminários para ver os debates, né? Se quando fala ali, né? O Espírito Santo desceu como pomba. O Espírito Santo ele desceu no formato de uma pomba real, né? Ou ele desceu, sei lá, como algo parecido com uma pomba, ou a pomba era uma representação, sabe, né, talvez da cultura da época. E então, quando o Mateus ele escreve isso através do relato, talvez, de João Batista, que estava naquele momento, ele fala: não, eu vi o Espírito Santo descendo, parecia uma pomba, né? Então não sei o que vocês viram, porque dependendo da tradução, dá a entender, né, que é uma pomba mesmo, né? Mas em outras tu pode pensar que ele lembra uma pomba. E aí quando eu fui atrás do grego, né? O Botega não está aqui para falar do grego, aramaico, hebraico, né? Mas a palavra que é utilizada ali, o como, né? Como pomba, né? É a palavra rosei. Não sei se estou pronunciando certo, se alguém aí estudou grego, me fale, né? E essa palavra, ela dá uma ideia de comparação, ou também é usada quando fala alguma coisa que é aproximado. Então, por exemplo, a gente vai ter algum versículo dizendo assim que tinha uma multidão aflita como ovelha sem pastor. Daí usa essa palavra. Então aquela multidão não era uma multidão de ovelhas, mas elas eram como ovelhas sem pastor. Mas também é utilizada a mesma palavra para dizendo assim: aproximava-se tal hora, osei tal hora, entendeu? Então é como se estivesse naquela hora, porque estava se aproximando. Então, essa aproximação do Espírito Santo, né? Então, ele desceu se aproximando de Jesus como pomba, né? Aproximava-se como uma pomba. Não sei. Então, talvez para a gente ter uma ideia melhor, vamos precisar, né, do contexto e tudo mais. Mas não sei o que vocês pensam nesse como pomba, literalmente lendo o versículo ali em primeira instância. E o outro ponto que acho que vem antes desse como pomba, chamou a atenção, é a palavra evil. Em algumas versões tu pode perceber que esse evil está relacionado a Cristo, como se ele viu a pomba, e outras tu percebe que assim, parece alguém relatando. No caso, João Batista, exatamente. João Batista falando e viu uma pomba descendo sobre Cristo. Pois é. Então, esse é um ponto também que a gente percebe a diferença nas traduções, né? Mas o que também ajuda a entender esse ponto, que qual é realmente, se é uma comparação ou quem é que está relatando essa história, né? E acho que o contexto também vai ajudar a responder. Contexto e talvez outros versículos de apoio, acho que vão nos ajudar a ter uma análise melhor, né? Sim. E outra coisa também, né, Jairo, que também as pessoas às vezes ficam debatendo, né? Porque sabe que hoje, quando a gente fala em batismo, né, existem 3 tipos de batismo. Imersão, né? Joga aguinha na cabeça aí, derrama, ou só dá
um galho de arruda, né? Sei lá, joga ali, né? Dá uma baforrida ali, pega o negocinho, o fuque-fuque lá pra cortar cabelo. Pra cortar cabelo. Né? Então tem vários tipos. Aí as pessoas pegam esse texto aí pra tentar, não, se Jesus estava dentro do rio, então daqui a pouco ele foi submerso, né? Foi imerso, né? Ou não, eles pegavam só, levantavam água. Será que a gente consegue ter uma ideia aí, Jairo? Olha, não consigo entender e ter uma resposta olhando simplesmente para esse versículo em si, que fala, né? Esse São Jesus batizado saiu logo da água. Mas não diz se ele saiu todo molhado, saiu ele, sim, assim, todo imerso, se for por imersão. É um versículo que não nos dá essa resposta e, assim, não tem como a gente responder e dizer assim, o batismo correto é por imersão. Então é algo que fica no ar aí, né? Alguém poderia até argumentar que a palavra batizar, né? Ela vem dessa ideia de mergulhar, né? Só que eu também, agora, quebrando um pouquinho a regra rapidamente, mas não é a ideia, mas só para pegar nesse ponto, se a gente pensar na ideia do batismo de João Batista, né? O propósito dele do mergulhar, sei lá, a gente não tem que pensar que o batismo era a demonstração ali física e tal, mas era a questão do coração, né? O batismo de João Batista, que não vai ser o assunto de hoje, né? Porque a gente já gravou sobre isso, inclusive, link no post. Ele era, assim, uma demonstração de arrependimento, né? Então, indiferente se o cara ia derramar na cabeça lá, ia mergulhar ou não, a questão é que a pessoa estava, né, realmente demonstrando aquilo, né? Passando por aquele momento de humilhação, né? Então... é uma mudança de atitude, né? Eu acho que também, hoje em dia também não vem o caso, né? Acho que... Sim, que eu acho que talvez faz muito mais sentido se é uma mudança de atitude, uma mudança de pensamento, quando molha-se a cabeça, né? Então os dois versículos, ou duas versões de um batismo que realmente só derrama uma canequinha na cabeça ou imersão, as duas vão colaborar para o mesmo sentido, né? E só abrindo mais um parênteses, na igreja que a gente congrega, a gente faz pela imersão, né? Faz o mergulho. Mas, caso tenha alguma pessoa que tenha algum problema de saúde, deficiência física, tá grávida, sei lá, nada impede de pegar uma canequinha e derramar na cabeça, porque o simbolismo é o que importa, né? Não, porque a pessoa não vai estar deitando, sendo mergulhada, não vai ter o simbolismo total. Não, mas o que mais importa aí é o testemunho dela, a demonstração pública do significado todo do batismo, né? A gente muitas vezes fica se pegando nesse negócio e acaba virando uma religiosidade, né? Então tem que tomar cuidado também, né? Até para deixar claro que o batismo, né, ele não está explícito que ele é necessário para a salvação, né? O batismo, ele é a representação pública da nossa fé em Cristo Jesus, mas não que ele seja necessária, né, ou seja um ato em si que vai trazer como uma religiosidade a salvação à pessoa. Mas como o Jairo falou antes, né, é muito mais a forma como você vai fazer, não importa, desde que, né, haja uma mudança de atitude. Muito bem, pessoal, então a gente fez ali no primeiro bloco uma análise superficial, né? Literal, ali nós só tínhamos aquele versículo, nós puxamos da caixinha de promessas aí o versículo e era só o que a gente tinha, né? Agora a gente resolveu abrir a Bíblia. Então nós abrimos a Bíblia e a gente vê que não é só Mateus 3,16. Tem o 1, 2, 3, 4, 5, vai até o 15, depois do 16 tem mais versículos, né? Não tá sozinho ali, isolado. Então a gente podia começar analisando o contexto, fazendo assim, primeiro algumas perguntinhas aonde se encaixa esse texto, né? Esse contexto. Por exemplo, quem é que escreveu o versículo 16 do capítulo 3 de Mateus? Foi Mateus! Mateus, ou Levi, né, o filho de Alfeu, um dos apóstolos de Cristo, um dos 12, né, vocês, né, devem lembrar, esse cara que escreveu esse versículo. E vocês sabem quando que ele escreveu esse versículo? Isso é importante para nós entendermos o contexto ali, né, cultural. Não foi do lado do batismo? Não foi do lado do batismo. Muito bem observado, Jairo. Mateus não estava lá naquele momento, porque esse momento que acontece o batismo de Jesus, que podemos comentar um pouquinho mais logo adiante, esse momento, Mateus nem sabia quem era Jesus. Jesus, ele está sendo batizado e daí depois ali ele vai começar seu ministério e Mateus vai conhecer Jesus logo depois. Então Mateus vai escrever isso lá por 50 depois de Cristo, um pouquinho depois, né? E era uma época em que a maioria
maioria dos cristãos que existiam, eles eram judeus convertidos. Então, por isso que a gente percebe que o livro de Mateus, ele é escrito, o principal público, ou seja, para quem ele escreve, são judeus convertidos, né? E que vê que Mateus, ele trabalha uma forma de trabalhando a lei, explicando como Jesus fala sobre a lei. Então, o contexto do que acontece, a passagem que Mateus escreve, é aí por 30 depois de Cristo, né? Cristo estava vivo aí, né? Então é depois de Cristo, depois do nascimento de Cristo, né? Fica estranho falar depois de Cristo, né? Cristo dali, né? Mas então talvez uns 20 anos depois, por aí 20 e poucos mais, sei lá, então acontece a escrita desse momento, né? Que então Mateus, ele cria o evangelho de Mateus, ele desenvolve, né? E esse momento do batismo, ele se passa lá no Rio Jordão, onde João Batista, né, ele estava anunciando então a vinda do Messias, chamando a galera para o arrependimento. Daí vamos entrar um pouquinho depois disso, né? Guardem o batismo aí, já vamos falar, o Jairo vai explicar um pouquinho melhor. Então a gente está ali no Rio Jordão, onde então nós temos João Batista fazendo aí os batismos, inclusive o de Jesus. E aí a questão é, por que Mateus tem que escrever isso? Né? Eu acho que esse é o porquê. E o que ele fala, eu acho que vamos guardar um pouquinho para depois essas respostas, para falarmos um pouquinho do batismo aí. Pode ser, Jair? Eu acho que antes de a gente entender o porquê, a gente precisa saber... o que está acontecendo ali. O que está acontecendo, exato, né? E o que acontece? E acho uma das coisas que fez tanto sentido, assim, quando eu estava lendo e também quando tempos atrás entender o porquê Jesus Cristo foi batizado, né? A gente entende que o batismo é um momento onde tu vai tomar uma atitude pública, vai mostrar realmente um reconhecimento, arrependimento, né? Mas se a gente entende que Cristo não teve pecado, viveu uma vida que não precisaria se arrepender de nada, né? Exatamente. Por que ele precisou ser batizado, então, né? Porque ele precisava simbolizar o que a gente simboliza hoje, que é morrer para a velha vida, nascer para a nova vida. Não faz muito sentido, né? Não parece fazer sentido, né? O que você pensa também desse lado aí, Marlon? Eu acredito que é muito mais a identificação com o seu povo, né? Na eliminação dos pecados. Então, o batismo aponta para Jesus porque representa uma morte. E somente a morte de Jesus numa cruz, a qual Jesus chamou de seu batismo, que poderia eliminar então os pecados. Acho legal que em Lucas 12:50 ele diz algo assim: mas tenho que passar por um batismo, e como estou angustiado até que ele se realize. Então, no qual então o batismo é a representação pública da fé na cruz de Cristo e também para a morte do velho homem. Então, essa nova vida através do amor que o Pai teve por nós e que, como é que eu posso dizer, Jesus nesse momento, quando ele diz em Lucas 12:50, ele sabia que antes dele ser batizado, ele já iria sofrer, né, na cruz por nós. Então já traz, acho que, essa representatividade do que é de fato o batismo, né? Jesus Cristo, ele está ali, além de ter uma identificação com o povo pecador também, para que ele entenda que aquilo ali é uma morte, é uma representatividade, como a morte que ele viria ter na cruz, mas que somente a cruz seria possível lavar os pecados. Então essa é a representatividade, né? O batismo que Jesus passou, ele se identifica com o povo na água, mas o batismo dele, que ele identifica em Lucas, é a cruz, que é a morte de fato dele para lavar os nossos pecados. Então eu entendo que a representatividade do batismo seja essa, a confissão pública de que você confia na morte de Jesus na cruz para lavar os seus pecados. Então essa é a analogia que ele mesmo faz. Ele faz essa identificação com o povo pecador, mas que o batismo que ele mesmo cita em Lucas 12:50 é a morte de cruz. Então essa é a analogia que ele faz, essa comparação, a identificação com o povo e a morte na cruz dele, né? É um bom ponto de vista. Eu estava lendo um texto e também um tempo atrás eu fiz um curso sobre as 5 solas e o Sproul, o R.S. Sproul lá, ele falava sobre o ponto de por que Cristo precisou obedecer, né? A ideia de por que ele precisou ser batizado, né? E ele fala muito de que Cristo realmente passa pelo batismo para, vamos dizer assim, obedecer à lei de Deus, né? Exato. Então ele não pode, assim, como ele foi nosso exemplo, como ele vai ser a nossa referência no dia de hoje, né? Se Cristo não tivesse batizado, a gente não precisaria passar pela mesma coisa, né? Tipo, assim como aconteceu com a ceia, né? Ele mesmo partiu o pão, né? Sim, e então o batismo, esse momento que Jesus precisa, ele fala ali, né? Eu preciso ser batizado, João Batista me batiza. E o João Batista fica naquele contexto, não, mas quem sou eu para batizar
você tipo... Eu não sou digno nem de desatar as tuas sandálias, né? Ele fica, tipo, assim, ele entende, né? Ele sabe que Cristo é maior do que ele, né? Mas Cristo também entende que o Pai, ele precisava obedecer ao Pai, precisava obedecer à lei, e que ele estava fazendo todas as coisas na terra, assim, para glorificar a Deus, né? Então isso também é glorificando o Pai através, obedecendo esse mandamento e nos ensinando ali que até mesmo o Filho, né, obedece ao Pai, não tendo pecado, mas ele sim obedece o mandamento para que todos nós depois pudéssemos obedecer, né? Um conhecimento cultural sobre aquele batismo, porque essa é a interpretação que nós temos hoje, né? Mas se a gente estivesse naquele momento lá presenciando aquilo, né, na frente do Rio Jordão, lá passando, e João Batista lá dentro, e Jesus chega lá, e Jesus vai passar por aquilo, nós como judeus, vamos dizer, né, nós estaríamos lá, o entendimento que nós teríamos não era muito bem esse, né? Olha ali o nosso Salvador, o entendimento que nós teríamos é o seguinte: quem que estava sendo batizado por João lá? Eram os judeus que, ao ser batizado por João, estavam admitindo o seu pecado, e isso era uma humilhação tão grande que eles estavam, vamos dizer assim, se identificando como gentios, né? Eles eram indignos do amor de Deus, da graça e tudo mais. Então eles estavam demonstrando isso. Então quando passaram pelo batismo de João, né? Então o batismo de João é um batismo de arrependimento, né? Era um batismo que simbolizava arrependimento. E se eu estou simbolizando arrependimento, quer dizer que eu admito que eu sou um pecador. Quer dizer que eu admito que eu sou tão sujo quanto um gentil. Isso nós levando em consideração a cultura judaica, né? Que o gentio era um pecador, o judeu não era pecador, era santo, era o povo escolhido de Deus, era a nação pura, entendeu? E aí quando Jesus ele passa por isso, né? Por isso que eu acho também João Batista ele diz: não, eu não sou digno de te batizar porque eu sou o pecador. E tu não é, tu é perfeito, né? Nisso eu acho que João Batista já entende também quem era Jesus, né? Mas aí Jesus, não, eu preciso passar por isso, né? Jesus, que nem o Jairo falou no início, não tinha do que se arrepender, não era pecador, mas ele passa por isso, né? Ele demonstra, né, toda essa questão aí que vocês comentaram, era necessário que ele cumprisse isso para dar o exemplo, se identificar com o povo, ter comunhão com o seu povo, né? E também demonstrar que ele necessitava do Pai, vamos dizer assim, né? Então é bem interessante isso que Jesus faz, porque ele quebra muitos paradigmas. quando ele passa por esse batismo, ele quebra barreiras já no início da caminhada. Eu acho que esse é um marco, que é o marco que inicia seu ministério, mas é um marco, inclusive, para as pessoas reconhecerem quem ele é, né? Até porque o que vem logo em seguida, né? Porque ali a gente só falou da primeira palavra do versículo. Até agora só falamos, né? Jesus foi batizado. E aí que eu pergunto, assim, por que a gente está dando o nome do episódio de a Trindade do Batismo? A Trindade no batismo, né? Por causa que aparecem mais elementos nesse batismo. Percebam que no versículo 16, na verdade no versículo 16 não vai aparecer toda a Trindade. Precisamos aí do versículo 17 como apoio, né? Mas percebam que a gente falou de o João Batista nem aparece. Porque vai aparecer ali Jesus saindo, vai aparecer o Espírito Santo, e no 17, então, uma grande voz, né? Esse é meu filho amado, de quem me agrado, né? Que aparece. E a gente pensar todo o processo, né, de Cristo ter sido batizado, se humilhar também para essa lei, né, para o momento que ele precisava obedecer, mas entender e olhar para aquele momento, ver que ele está passando como um gentil, como você falou, mas automaticamente quando ele foi batizado, essa voz, assim, confirma, né, algo que não acontecia com todas as pessoas, né? Algo que nunca tinha acontecido, né? Então isso foi um grande símbolo para aquela época e para as pessoas ali perceberem, não, esse realmente é diferente, né? O testemunho disso, então, de que Jesus ali, ele é um cidadão do céu, que vem fazer parte dessa trindade, é quando eu falei ali da segunda parte do versículo, né? Eis que lhe abriram os céus. Em Isaías 42:1 diz: eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer, porém nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Então esse é um testemunho paralelo, que confirmou a identificação de Jesus como servo do Senhor, né? Então
mostra ali a cidadania do reino dele. Quando realmente acontece que ele sai da água, aí entra aquele terceiro ponto, né? Que é o Espírito de Deus descendo como pomba. Que aí é onde a gente vai entrar na Trindade. Mas ao sair, né, da água, ao ser batizado, ali mostra realmente o seu poder, né? Onde aparecem então as três figuras da Trindade, o nosso Deus, né? Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Lembra que eu comentei nessa questão, será que ele saiu e aí os céus se abriram, ou os céus se abriram enquanto ele estava saindo? Tem um texto que eu achei, que não é muito difícil de achar, porque existem os evangelhos sinóticos, né? Que são Mateus, Marcos e Lucas, que eles têm passagens semelhantes. Então, em Lucas, capítulo 3, 21, 22, diz o seguinte: quando todo o povo, isso na NVI, quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. Ou seja, não era só uma cerimônia só de Jesus lá, né? E, enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Ele estava orando. Ele estava orando. Então, assim, aí fica complicado, né? Será que ele saiu da água, foi orar e aí então abriu os céus e tal? Ou ele estava orando nas águas já, né? Ao momento que estava sendo batizado, ele levantou, sei lá como é que foi o batismo dele, e aí começou a orar ao mesmo tempo que ele saía das águas, sabe? Fica difícil da gente dizer assim, não, porque é tal coisa específica, porque abre margem de interpretação. E eu vou dizer uma coisa para vocês: que diferença faz se o céu se abre quando ele está na água ou se ele está fora? Faz diferença nenhuma. Porém, uma coisa que eu acho que faz diferença sim, que é interessante que o Lucas colocou, né, é o fato de que no momento do seu batismo, após o batismo, tem esse momento de oração, né? Não sei se foi uma oração longa, se foi uma oração curta, ou ele simplesmente deu graças por aquele momento, né? Que eu acho que é importante. E naquilo então, por ele ter essa conexão com o Pai, ele dá graças, ele ora a Deus, e aí o céu se abre, né? Como, digamos assim, uma representação, um simbolismo de que nós estando participando disso, né? Estando conectado com Deus, né? Deus, ele responde às nossas orações, sei lá. Podemos traçar aí alguns simbolismos, alguns paralelos para a gente entender a importância da oração na nossa vida também, né? Obviamente que aqui eu só estou divagando, né? Filosofando, porque o foco desse versículo não é a oração de Jesus. O foco desse versículo é o batismo de Jesus, e então o Espírito Santo desce em Jesus, né? Porque o pessoal vai divagar, isso que eu tô comentando, né? O pessoal vai divagar até mesmo sobre a questão os céus se abriram, né? Então, não, olha só, porque o céu se abrindo é uma representação de algo novo e não sei o que. Tranquilo, podemos, né, refletir nisso, até pensar nisso, agradecer a Deus, né? Quando uma tempestade vai embora, vem a bonança, não sei, o que você quiser pensar. Mas o foco do versículo, penso eu, é o batismo de Jesus. Então Jesus, ele sai, ora o que quer que ele seja, que ele faça, mas então o Espírito Santo desce até ele. E aqui, outro ponto então importante, em Lucas ele fala que o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E aí vem a questão: corpórea é o quê? É um formato de pomba, corpo de pomba, ou um corpo de um anjo, né? Mas por um anjo ter asas, talvez a interpretação de João, ou de Lucas, ou de Mateus, foi de que, parecia uma pomba, porque a pomba é um simbolismo de paz, é um simbolismo, né? Um simbolismo judeu de pureza, de inocência, de doçura, né? Qual que é a ideia? Então eu acho que uma coisa pra gente focar mesmo agora na nossa conversa, já que a gente falou do batismo, é essa questão do Espírito Santo. Por que o Espírito Santo tem que descer em Jesus? Por que ele tem que estar sendo representado? E qual que é essa ideia da pomba? Eu acho que isso aqui é o que vale a pena nós conversarmos nesse momento. Muito bem, eu entendo nessa passagem, como a gente já está falando, né, que o Espírito Santo vem muito mais como a própria função dele, que é o selo, né? É selar esse momento, né? E dar confirmando realmente como algo importante, como algo que é espiritual, né? É muito mais do que um ritual ali, aquele momento, mas era algo abrindo o mundo espiritual, né? Mas aí entra uma questão que a gente pode também conversar, é que o Espírito Santo, a gente entende nesse contexto e pode, talvez, algumas interpretações
entender que o Espírito Santo desceu era uma alegoria depois para o Pentecostes. Algumas pessoas podem falar isso, né? Sim. Ou a gente pode também se perguntar, o Espírito Santo desce no momento que tu é batizado, a gente olhando para o nosso tempo atual, né? A gente recebe o Espírito Santo no momento do batismo ou quando a gente tem esse selo do Espírito Santo quando a gente aceita Cristo? Eu acredito que seja o selo quando nós aceitamos a Cristo, né? Eu entendo que todo, digamos, esse simbolismo, tudo sendo perfeito ali como a representação da salvação, né? Então, Deus ama os seus filhos, né? Envia o teu filho, né? Ele ama a sua criação, para salvar a sua criação ele envia o seu filho, e o Espírito Santo, então, ali para convencer-nos, né, do pecado, nos arrependermos e nos batizarmos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, eu acho que é uma conjuntura, né, da representatividade da Trindade naquele momento, que vai fazer com que a gente entenda que, assim, para mim eu entendo que seja muito mais o selo, mas aí entra essa questão que você falou, né? Depois do batismo, é depois que nós cremos, né? Então, eu acredito que, pra mim, ela faz essa conjuntura da representatividade, né? Mas eu não acredito que seja pelo batismo, mas muito mais pelo arrependimento que a gente sentou no início do episódio, que se é com uma canequinha de água, se é sob submersão, se é realmente entender que é o arrependimento, né? Como a gente falou do contexto. Os judeus estavam ali de um ato de arrependimento. E para que haja realmente um arrependimento total, precisa ter o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, eu creio que Deus quis mostrar isso nesse momento, né? Então, os três agindo na vida de uma pessoa, né? No caso ali de Deus, para mostrar que o arrependimento vem através deles, né? Através da obra do Pai que envia seu Filho, e que também está escrito em João 16:8, que diz que quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Né? Então ele vem realmente mostra ali que é a fato do que é o nosso arrependimento, né? Para que então venha gerar uma metanoia, um novo estilo de vida, realmente nascer um novo homem. Então para mim eu creio que ele traz essa representatividade nesse momento, a importância assim, do batismo como um todo, mas o ato principal que é o arrependimento, como a gente citou até agora. Eu acho que analisando outros textos da Bíblia, né, principalmente quando Paulo fala, ele é bem enfático em dizer que há apenas um batismo. E se esse batismo nós falarmos que é o batismo do Espírito Santo ou o batismo das águas, indiferente, a questão é que não há dois momentos, né? Uma representação e depois precisa passar por algo espiritual e tal para ser salvo. Não, eu creio que a salvação é uma só e Deus está selado. Só que eu acho que é perigoso a gente, por exemplo, analisar esse momento de Jesus e pensar que existe o batismo e então depois o Espírito Santo desce. Porque daí a gente usa o momento de Jesus para dizer que para ser salvo, porque se não tivermos o Espírito Santo não somos salvos. Então para ser salvo é necessário o batismo de águas, e após o batismo de águas é necessário esse encontro, né, com o Espírito Santo e tal. Só que eu entendo que se a gente usar isso de Jesus, né, a gente vai ter que dizer então que Jesus não tinha o Espírito Santo antes. Porque se é assim para nós, porque a gente usa o exemplo de Jesus porque foi assim, então a gente tem que dizer, então Jesus não tinha o Espírito Santo antes. Mas Jesus ele é Deus, ele tinha já em comunhão com o Espírito Santo antes. Então por que nós não podemos ter comunhão com o Espírito Santo antes do nosso batismo também? Batismo das águas que eu digo, né? Então acho que esse momento ele é importante da pomba, né? Descendo, seja pomba ou não, né? O Espírito Santo descendo nos ombros de Jesus, descendo sobre ele, para representar aquilo que o Marlon já comentou, né? De Isaías, né? Que é uma profecia de Isaías dizendo que o Espírito do Senhor, ele está sobre Jesus, né? E já estava, né? Mas ali, então, figuradamente, né? Eu entendo, pode ter sido uma pomba, pode ter sido um fantasminha, pode ter sido o que quiser. Daqui a pouco foi só João que viu aquilo, não foi todo mundo. Mas o que importa é que estava representado ali, olha, o Espírito Santo está sobre Jesus. Jesus, ele se identifica com o seu povo. O Espírito Santo está sobre Jesus e o Pai, depois no versículo 17, que foge do versículo principal nosso aqui, e o Pai o reconhece como filho. Então ele não é apenas um homem qualquer, ele é o Filho de Deus, porque a voz que vem dos céus fala que ele é, né? E ele tem o Espírito Santo, porque temos a representação, o Espírito Santo está sobre ele, mas ele é um homem também, como nós, porque ele foi batizado, né? Ele poderia, por exemplo, ter chegado lá só e aparecido lá no meio, galera, sou Jesus aqui, desce a pomba lá, tem um trovão que fala lá e deu. Sem batismo. Ou ele poderia simplesmente ter sido lá batizado, descido a pomba sem Deus falar. Ou ter sido batizado. Não daria para fazer assim.
Porque Jesus, ele é homem, ele é Deus, ele é filho, ele é o Salvador, ele é tudo, né? E precisa estar representado. Então eu acho que é extremamente completo, né? Tudo isso. Mas não significa que hoje nós vamos mergulhar lá na piscina e depois alguém vai soltar uma pomba lá com uma cordinha e jogar na cabeça da pessoa, né? E depois vão falar nos alto-falantes lá. Alguém não vai Este é meu filho. Não é assim que funciona. Isso é Jesus, né? Tanto é que vocês comentaram já, né? Quando Jesus ele chega lá no final dos evangelhos, ele fala do batismo que nós teríamos. O batismo da salvação, a representação da salvação é diferente, né? Então acho que é legal a gente ter essa conversa, né? De analisar o contexto, né? E vocês falando, já veio ouvindo coisas, né? E percebendo, Paulo fala isso lá em Efésios, o Jair falou do selo, né? Somos selados pelo Espírito Santo, e o Espírito da promessa, não sei o quê. É bem interessante, assim, como a gente começa a perceber a importância disso tudo, né? O quão completo é, né? E eu acho que essa questão de, como tu falou, a gente pegar uma parte apenas do versículo e dizer assim, que a gente precisa depois de um selo, né? Num outro momento, a gente o erro de querer só uma parte, né? Porque no versículo 17 fala que a voz de Deus falou naquele momento. Então a gente teria também necessidade de ouvir uma voz dizendo esse é meu filho amado, né? Então a gente tem que ter testemunha, né? Porque eu acho que vai ter testemunha. Digamos, acho que João escutou, pelo menos ele escutou essa voz, não foi só Jesus, né? Senão não faria sentido. Então a gente isso é muito difícil, né? Mas nós como seres humanos a gente acaba às vezes colocando mais regras, né? A gente sai de um judaísmo às vezes, mas às vezes a gente quer colocar mais regras para que aquele momento ou a nossa vida precisa de confirmações, né? Mas a gente às vezes não se contenta com algo que já está na nossa vida acontecendo antes, já tem uma transformação sendo trabalhada, e a gente entende como o batismo ali simplesmente com essa atitude, né? Essa confirmação. Então assim, eu pergunto pra vocês aí, a gente comentou bastante aí sobre o versículo, acho que tá bem claro, assim, pelo menos pra mim, ficou bem legal a gente conversar aí sobre isso, mas a gente pode aprender alguma coisa, bom, aprender a gente acabou de comentar, né, a gente aprendeu um monte de coisa, né, sobre o batismo de Jesus, a Trindade aparecendo aí, a importância disso, mas tem alguma aplicação prática pra nossa vida? Existe algum princípio, talvez alguma promessa aí nesse versículo que a gente possa trazer para nossa vida? Vocês pensam em alguma coisa assim? Porque daí entra a questão, né, do porquê Mateus escreveu esse versículo, né? Por que ele escreveu? Vocês pensam em alguma coisa? Para mim, o que eu entendo, assim, e o que eu levo como uma maior aplicação é entender como Cristo ensina sobre a obediência. E também como ele nos mostra que em tudo que ele fez nessa terra, tudo que ele passou foi para glorificar a Deus. E isso me faz lembrar de 1 Coríntios 10:31, que ele diz, né, que qualquer coisa que a gente comer, que aquilo que a gente for beber, o que a gente for fazer nessa vida, tem que fazer tudo para a glória de Deus. E Cristo foi esse exemplo em tudo, né? Então é a maior aplicação que eu percebo e é o que eu consigo entender e conectar com esse momento do batismo, né? Que foi um momento importante para Cristo, que ele não precisava, assim, passar por isso, mas ele obedece, né? Ele mostra realmente que o Pai, as palavras de Deus, elas não podem passar em vão, né? E pra ti, Marlon? Pra mim, eu acredito que esse versículo e esse contexto todo do batismo de Jesus, pra mim, é a descrição perfeita da Trindade, da obra da Trindade na vida do pecador, né? Então, é a obra perfeita da salvação, a obra do Pai, que então já ama os seus filhos antes da fundação do mundo. Ele envia seu Filho para buscar, então, como eu disse antes, o Espírito nos convence do pecado. Então, se a gente tem, talvez, muitas dúvidas sobre a Trindade, né? Eu acredito que nesse contexto e nesse versículo a gente consegue entender de forma mais prática o que a Trindade então age na nossa vida, o plano da salvação da Trindade em nossas vidas, né? Não ver o Espírito Santo e Jesus e Deus tão isoladamente ou tão distante como às vezes nós costumamos ouvir ou entender. Então eu acredito que dessa forma eu entendo que seja a aplicação na nossa vida, essa forma de entender a Trindade, talvez o plano perfeito da salvação da Trindade com o homem. É legal que além da Trindade que vocês comentaram
comentaram aí essa questão da submissão, né, de Jesus, né? Então, Jesus ele se identificando com o povo, mostrando, dando o exemplo, né, que nem o Jairo falou, e a Trindade aparecendo também vai mostrar a divindade de Jesus e a identificação de Jesus como o Messias, né? O Salvador que viria, porque o que acontece? João Batista, né? Ele era o cara que ia preparar o caminho para o Messias. Tanto é que ele está fazendo esse batismo de arrependimento para preparar o povo para se arrepender para a vinda do Messias. E quando Jesus chega lá, ele diz, galera, esse é o cara, ele chegou, entendeu? E aí ele demonstra isso, né? No que acontece lá. Então acho que esse texto, assim, se a gente aplicar para nós, isso que vocês falaram, muito importante, os princípios, né, da gente poder ser obediente a Deus, né, legal, e também a gente lembrar que o batismo, ele é uma ordenança para a nossa vida, né, Jesus deixou essa ordenança, e se o próprio Jesus foi batizado, obviamente que é um batismo significado diferente do nosso de hoje. Mas se ele mesmo passou por isso, por que nós não podemos passar? O que me impede de passar? É vergonha? Será que falta uma confirmação na minha vida? O que eu estou esperando? O Espírito Santo não é suficiente para mim? Né? Jesus não é suficiente para me salvar? Será que eu preciso de um monte de regras? Eu preciso, sei lá, do que mais? Então acho que também nos ajuda a refletir sobre isso, né? O que eu estou fazendo com a minha vida, né? O que me falta para mim demonstrar publicamente que eu sou um verdadeiro cristão? Ou está me faltando me tornar um verdadeiro cristão? Então o que me falta para me tornar um verdadeiro cristão? Né? Então acho que... Eu tenho um outro ponto que eu percebo e aprendo bastante, é quando ele fala o 17, né? Quando Cristo recebe a confirmação de Deus falando do Filho amado, né? Então ali ele recebe realmente uma identidade, né? Tipo, a confirmação da identidade de quem ele é. E é o que eu olho também pro batismo e tendo assim, né? Que quando a pessoa tá assumindo esse compromisso, ela tá dizendo, né? Eu sou agora um filho, realmente um filho de Deus, assumo a minha identidade como através do sacrifício de Cristo. Isso tem agora o selo, né, realmente do Espírito Santo na minha vida, tipo, para cada dia crescer como esse filho, né, e obedecer ao Pai, né. Então é o que eu entendo, assim, que a gente está a cada dia agora vivendo uma vida de obediência ao Pai, para que a gente possa ser realmente agradecer por esse sacrifício de Cristo, mas também a gente tem uma identidade agora, né? A gente não precisa mais querer correr atrás daquele vazio ou daquelas as coisas que a gente tanto buscou para que tivesse algo, fosse alguém, mas agora a gente tem uma identidade em Cristo e é realmente ser filho, né? Então isso é um entendimento que às vezes tira tanto um fardo da nossa vida, né? Muito bem, pessoal, considerações finais, então, muito legal esse papo aí. Nossa, a gente passou aí mais, sei lá, uns 40 minutos falando de um único versículo. Veja só, né, como a Bíblia ela é rica, mas esse versículo, porque vai ter uns aí da série que nós vamos ter que arrumar coisa pra falar, né? Mas vamos lá. Então assim, as considerações finais nessa série vai ser um pouquinho diferente. Vamos ter a consideração final, obviamente, é normal. Mas eu gostaria que vocês dissessem, na opinião de vocês, se esse versículo, isoladamente, né, o versículo sozinho, 3:16, ele vale a pena ser decorado, né? Vale a pena ser lembrado, se ele tem serventia isoladamente, para que a pessoa possa decorar e refletir sobre sua vida, para uma aplicação pessoal ou uma promessa, não sei. Né? Então, Jairo, por favor, suas considerações finais e não esqueça então de dizer se vale a pena guardar esse versículo aí na carteira aí. Muito bem, eu vejo que é muito bom esse entendimento e a gente olhar para o versículo, essa série aí, tá sendo muito legal, pois a gente aprendeu bastante coisas, né? E eu acho que entender esse contexto, entender todos esses fatores, talvez a gente simplesmente atrás de um versículo a gente não consegue entender. E eu olho para esse versículo, eu não considero ele uma forte versículo para a gente decorar, porque ele precisa de alguns outros versículos para dar o contexto. Então eu acho que somente ele, você fica, parece que faltando algo. Então, na minha opinião, não é o melhor versículo para que a gente me cola na geladeira ou que você até mesmo queira tatuar, por exemplo. Não me traz um contexto todo para ele, né? Mas é um versículo que faz realmente entender e é um grande momento onde a gente pode e precisa estudar cada vez mais, né? Legal.
Muito bem, Jairo, muito obrigado aí pela tua participação aí, sempre aí presente aí no Pelo Amor de Deus aí no podcast. E agora o Marlon, outra pessoa, figurinha carimbada aí do PDD, em suas séries. Fruto do Espírito se foi, mas começamos outra. Mas... Não vou ficar órfão do Marlon aí. Meus caros ouvintes. Mas é um desafio para mim, eu confesso para vocês que falar sobre a exposição bíblica para mim vai ser um grande aprendizado. Eu que sempre fui para um lado um pouco mais emocional, né? Sempre peguei coisas isoladas, ficar sobre um versículo e desmembrar ele totalmente, além de ser um desafio, é um desafio prazeroso para aprender outras formas também da gente entender o contexto bíblico, né? Então eu pretendo aí aprender muito mais com essa série, agora que nós estamos iniciando. Acho que esse foi um piloto. Deem seus feedbacks também como foi, acrescentem também, critiquem também se tem algo que a gente esqueceu. Daqui a pouco eu disse qual que vocês querem que seja o próximo. Exato, também. Então tudo isso vai acrescentar e também para que a gente continue aí com a série, pra até saber, acho que essa série deve durar aí um ano e meio pelo menos. Ih, vai durar bem mais, tá louco? Que nem todo livro tem 3,16, mas tem bastante. Agora sobre o versículo, assim como já eu acredito que ele não seja um versículo de decoração, né? Você não vai ter que decorar ele para que você tire uma lição, mas você precisa pelo menos do versículo anterior e do versículo seguinte para que a gente consiga entender o contexto, né? No 15 ele fala ali o porquê ele foi batizado, né? Do cumprir toda a justiça, e a gente ali também no 15 desmembraria também todo o contexto para entender essa justiça do porquê ele foi batizado. Nós entramos no 16 então sobre Jesus, então, fazendo essa identificação com os pecadores, o Espírito Santo descendo com ele, e depois Deus aparecendo e dando essa identidade, dessa divindade de Jesus. Então, o versículo ele precisa de um contexto, né? Ele precisa ter um apoio para que a gente consiga entender e realmente desmembrar ele, e entender um pouquinho mais sobre o que Mateus estava querendo dizer aqui, e que isso tem de realmente ensino para a aplicação na nossa vida. Então, é isso daí, Duda. Show de bola! Se quiser decorar, tem que decorar do 13 ao 17, né? Olha ali, ó, decora todo o trecho. Muito obrigado, Marlon, também por participar aí, estar sempre aí presente nos podcasts, pelo amor de Deus. E eu também concluo, eu finalmente considero que é bem interessante aí a gente saber sobre o batismo de Jesus. Acho que é muito importante isso, é algo de extrema importância. Se a gente não decorar, pelo menos saber aonde está e o que quer dizer, né? Talvez decorar realmente. Eu também concordo que esse versículo vai lá pra caixinha de promessa lá, sabe? Que tu puxa lá e tu lê e não é suficiente sozinho. Talvez tu vai ter uma interpretação errada. Mas, ou não, né? No caso, ele não é tão difícil de interpretar isoladamente, né? Mas precisa de alguns apoios, né? Pelo menos o 17, né? O 17 é primordial, tá junto, né? Mas talvez não para decorar, mas para saber é importante, né? Precisamos, eu acho que, ter conhecimento desse texto, porque é algo, um momento histórico, né? É um marco da história de Jesus Cristo, nosso Salvador. E então, começamos aí essa série nova aí. Espere e aguarde os próximos episódios da série. E para quem fica para área de feedbacks, até daqui a pouquinho. Para quem não fica, então até o próximo episódio. Até mais! Atenção! Você está entrando na área de feedback. Fique ligado. Estamos na área de feedbacks do PDD. Uau! Fantástico, Dandeco! Veja que homem. Nós dois aqui novamente, reunidos para esse momento sublime, esse momento estradiovaigio, esse momento neurostésico, né, Dandeco? E vale lembrar que também, já que nos reunimos sempre, o feed do Pelo Amor de Deus qual é? É o pelamordedeus.org.br/feed/podcast. E você também pode assinar no iTunes e nos avaliar dando as estrelinhas, que nos ajudam muito. Contamos com você. Acessando pelamordedeus.org.br/iTunes, você vai ter o link direto para a nossa página lá no iTunes. Obviamente, você vai ter que abrir depois lá no seu aplicativo, né? Então, se você não tem aplicativo, vale a pena instalar aí para nos dar as estrelinhas, ajuda bastante, né? Para mais pessoas poderem conhecer e serem edificadas. Andeco, vamos ao episódio anterior, aos feedbacks dele, que nós falamos sobre jovens na igreja. Quem que foi primeiro?
O primeiro foi ele, o Ricardo Silva. Olha só, Ricardo Silva, o primeiríssimo desse episódio. O que ele disse? Oba, ele falou o seguinte: a reunião dos jovens da igreja vai ser na minha casa amanhã. Isso que é sintonia com o podcast. Eu acho que até que seja completada a educação universitária, podemos considerá-los como jovens. Quando a vida profissional começa e com a saída de casa, aí podemos considerar que a vida adulta começa. Quando aparecem as primeiras contas para pagar. Acho que a transição para a vida adulta começa entre os 22 e 26 anos. Por isso, na nossa cultura, é normal que filhos saiam de casa quando casam. Não dá para pensar que a pessoa vai casar se negando a começar uma vida adulta com as devidas responsabilidades. É isso aí, muito obrigado, Ricardo Silva, por seu feedback, que merece o respeito tecnológico, um feedback aí inoxidável, né, cheio de brilho. Mas, Dandeco, ele disse aí que ele, né, que a gente teve lá uma dificuldade pra decidir até que idade que vai o jovem, né? Aí disse, podemos, né, colocar ali, acabou a educação universitária, né, então o cara vira adulto. Pra ti, o que tu acha? Quando é que o cara deixa de ser jovem e passa a ser adulto? Eu acho que já dizia aquela velha música, que dizia que se você é jovem ainda, mas amanhã você velho será. Olha só, então, muitas sábias palavras. Então, na verdade, é isso aí. E um dia nós somos jovens, mas amanhã vamos ser velhos. E o importante é ser sempre jovem de espírito. Olha só. Até porque... Falou, mas não falou nada. Até porque se a gente usar a educação universitária, tem uns jovens aí de uns 60 anos, né? Ou 40 anos, 30 anos na universidade, né? Mas eu entendi o que ele quis dizer. Mas eu concordo contigo, Dandeco. Enquanto você se sente jovem, você é jovem, né? Às vezes o cara, né, precisa também crescer um pouquinho, né? Porque ele quer ser jovem, mas não é mais jovem, né? Daí ele complica. Mas não é o caso que nós conversamos sobre isso lá no episódio anterior, né? Quem que foi o próximo? Opa, agora sim é ele, o Abner Lobo. Abner Lobo, sempre presente. Ele deixou dois feedbacks. Um deles deixou uma imagem, né? O que é a imagem aí, Dandeco? Tem umas pessoas olhando e um cara atrás e tem uma grande frase escrito: quer coisa mais jovem que o Bruno de Luca no Slackline. Ah, sim, ele mandou lá um meme do Choque de Cultura, né? E aí esse é um meme, né, sobre o que é ser jovem do Choque de Cultura. Então, pra quem conhece, fica aí a referência, né? Olha só também, memes do Choque de Cultura, né? E pra quem não conhece, então fica o próximo feedback do Abner Lobo. O que ele disse? Opa, agora sim, depois de muito caminhar pelos departamentos da igreja, ajudo no ministério de jovens da igreja que frequento. Os cultos são sempre aos sábados. Eu tenho um certo problema com isso, mas não me incomoda tanto. Confesso que o motivo que me levou até lá, de ter uma proposta diferente das anteriores e pregando a palavra mesmo, é o motivo que está me cansando um pouco. Não pela palavra, mas pelo ser diferente. Às vezes me parece que na ideia de sempre ser diferente está falhando um pouco nas outras áreas, como cuidado, disciplina e o ensino. Quando faço alguma coisa lá, tento fazer um equilíbrio em tudo, mas como não sou o líder, nem tenho a autonomia que gostaria. Vou levando. Enfim, foi um pequeno desabafo. Excelente episódio e muito obrigado. Muito obrigado você, Abner Lobo, né, que deixou aí seu feedback, sua experiência aí, e até deixei uma ideia lá para que ele pudesse fazer aí. Não sou ninguém, né, de experiência tunada, ninguém de experiência salutar, né, de uma sapiência estrambólica, helps e líder também, né, para ser o dono da verdade. Mas pude deixar lá um conhecimento parco, né, um conhecimento frugal, que quem sabe pode ajudá-lo aí, o Abner Lobo, nesse momento aí. Se você também tem alguma dica aí pro nosso nobre amigo e ouvinte Abner Lobo, deixa aí nos feedbacks do episódio anterior, né, porque é lá que ele comentou, né, Dandeco? É isso aí.
E agora chegamos aonde? Opa, agora as indicações. Lemos 100% dos feedbacks, veja só. Qual que é hoje? Opa, hoje nós temos a primeira indicação, é o Lado a Lado, episódio 12. Sexualidade dos solteiros. Olha ali, ó, link do post pra você que é solteiro, né, e quer apagar, né, essa necessidade que você tem no seu interior, ou você quer saber o que você está passando, né, fica a dica aí desse episódio muito interessante aí sobre sexualidade dos solteiros. E qual que é a próxima indicação, Dadeco, hoje? É o né? Wesley Drummer na sala, o episódio 03, The Good Place. Olha ali, link no post. Também estive aí participando, então tem que deixar o link, né, pra galera lá poder conferir o episódio lá do SpiaCast, o podcast na sala, né, que eu estive lá falando sobre Good Place. E ultimamente eu tenho participado de vários podcasts, né, Dandeco? O episódio anterior também tivemos aí indicação, e esse aqui também. Pessoa ilustre. Olha só, será que o próximo teremos também? Eu acho que não, né? Então, comentem nos outros podcasts, digam, chamem Ed Drummer lá. Olha, campanha, não é nem política, é campanha podcastica. Olha ali, veja só. Ó, será que vai ter o Caixa 2? E eu vou poder dizer que eu não gastei nada depois, né? Não gastei nada com a campanha, veja só. Vai ser a campanha mais barata da história dos podcasts. Olha só. Mas acho que acabou, né, Dandeco? Opa, chegamos ao fim. Opa, então tá, então é isso aí, até mais. Valeu! Medo de Deus.